Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre uma grande discípula de Jesus. Exemplo para nós de reforma íntima. Numa encarnação só ela conseguiu isso, somente ela e Paulo de Tarso conseguiram isso. Numa só encarnação, fazer a sua reforma íntima. Foi Maria de Magdala. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Já estava anoitecendo, chegando a luz das estrelas, e longe o palacete de Magdala preparava-se para mais uma noite, em que o reinado do prazer e da sensualidade substituiria a paz das consciências. Era também a noite dos sentimentos, em que o manto negro das paixões desgovernadas cobria as manifestações do amor verdadeiro que há dentro de todos os seres humanos. Maria, a anfitriã da festa dos desejos, envolta em sua indumentária da mais pura seda em cores que iam do púrpura ao escarlate, ainda adormecia em sua cama, aguardando a hora em que seus convidados adentrassem os umbrais do palácio. Aguardava a hora da festa de orgias, quando pretendia embriagar seus sentidos, deixando-se nos braços dos homens de então. Todos os grandes e importantes daquela geração procuravam com assiduidade a diversão do palacete de Magdala. Como nenhuma outra instância naquela região, a casa de Maria reunia o luxo, o requinte, a luxúria de maneira singular, a perdição repentinamente revestida de um sabor picante e um colorido especial, fazendo brilhar as festas com quantas moedas de ouro fossem necessárias. Aguçavam-se os sentimentos e embriagavam-se aqueles homens à procura de ilusão. Buscavam o amor mascarado de prazer. Toda busca reflete os anseios da alma humana. Toda procura pelo prazer reflete o descontentamento consigo mesmo, pois é uma busca, sobretudo, pela felicidade. Não importam os meios, por mais equivocados que sejam. O homem busca sempre a felicidade, ainda que seja a semelhança do verme, que, rastejando nas entranhas do solo, sonha com as manifestações da luz. Sucumbir ao prazer, que embriaga temporariamente os sentidos, representa a ânsia por algo indefinido, que proporciona a felicidade. É o homem em busca de Deus, da paz e do amor verdadeiro. Porém, durante a noite da alma e seu delírio, em que sucede parte de tal busca irremediável, o ser experimenta as tortuosidades do caminho até que encontre as estradas de Deus. Maria de Magdala, adormecida em seu leito de prazeres, presa de sua própria noite consciencial, sonhava. Eis que ao longe, nas cercanias da Judéia, às margens do Jordão, entre as belezas da natureza que eram nimbadas de luz solar, alguém se movia com graciosidade. Com seu sonho de mulher, procurou visualizar um homem diferente daqueles que lhe procuravam o corpo para beber do seu prazer enganoso. Mas a figura masculina do seu sonho esgueirava-se por entre as árvores e jardim e avistava-se somente uma sombra, um vulto, que deixava após si um rastro de estranha luminosidade, empalidecendo os reflexos do sol nas ramagens das árvores ou nas pétalas das flores. O sonho prosseguia, e em determinado momento Maria caiu em si. Deu-se de conta de que era aquilo que esperava em seus anseios e noites mal dormidas, acompanhadas da angústia que povoava sua cama vazia após a saciedade de todos.
Descobriria, enfim, que aquele era o fruto dos seus clamores, era o fim dos seus desejos. Aquele homem mágico virou-se então para ela. Sua expressão era suave, como a viração do dia. E seu olhar era como as estrelas, quais esferas diamantinas a brilhar na escuridão. A escuridão da alma humana. A suavidade de seu olhar, aquele amor, conquistou o coração de Maria. E desde então, aquele amor não amado e não consumado que sentia por aquele homem desconhecido passou a povoar as noites e os sonhos da senhora de Magdala. Acordando do torpor dos sentidos, Maria chamou as serviçais ordenando que cessassem imediatamente os preparativos e dispensassem os convidados da noite. Angústia indefinível agora dominava sua alma inquieta. Não pôde mais esquecer aquele olhar pelo qual ela se apaixonara perdidamente. Não era paixão parecida com aquela que sentia pelos amantes, mais corteses que a procuravam, mas também aquele ser nimbado de luz não se assemelhava em nada aos homens que lhe devoravam os lençóis. Ele era definitivamente diferente e inspirava-lhe algo inusitado que ela não saberia pôr em palavras. Sem compreender claramente acerca da decisão da senhora, as serviçais cumpriram suas ordens e dispensaram os convidados, que a esta hora já se aproximavam do palacete de Magdala. Com o transcorrer do tempo e a ausência do falso e das festanças costumeiras, inquietaram-se as criadas a imaginar o que se passava com a sua senhora. Não mais saía de seus aposentos, permanecia soturna, cabisbaixa, imersa em seus próprios pensamentos. Palavras não articuladas de seus lábios dia após dia e encontrava-se triste e angustiada. Talvez saudosa, quem sabe, por certo já não tinha a alegria e o vício de outrora. Muitas vezes, o anseio do ser humano pelas coisas mundanas e materiais leva-o à saciedade quando experimenta a visão epicurista do mundo. Contudo, ao deparar com algo que transcende os seus sentimentos e os seus sentidos e as suas experiências do homem comum, isso o incomoda de uma tal maneira que alguma coisa passa a mover-se no seu interior. É o germe da consciência espiritual, que ante o choque das vibrações ameaça despertar, tal qual a semente que, lançada no seio da terra, ameaça romper-se no momento propício, dando início ao desenvolvimento da minúscula planta, que mais tarde se transformará num frondoso carvalho. É o lírio que rompe pouco a pouco o claustro dos pântanos e projeta-se em direção ao sol, perfumando a vida. Maria recolhera-se em si mesma em profunda meditação. Não mais encontrava satisfação nos prazeres da libido ou em companhia dos homens que negociavam seu corpo, feito sal ou unguento precioso. De repente, sentia-se deslocada, com repugnância daquela vida a qual ela já não mais pertencia. Ansiava, sim, por aquele outro homem. Alimentava a esperança de que, de alguma forma, não mais misteriosa do que o modo pelo qual invadiu e transformou seu coração, aquele homem viesse a ela. Necessitava de um outro amor que rasgasse o véu negro de sua vida oca e de suas noites vazias, que tecesse o manto de um novo dia e que mostrasse a ela a beleza perdida de viver. Certo dia, debruçada sobre o peitoral da janela de seu palacete, ouviu duas aias conversarem com um estranho ancião, que estava de passagem. Falavam de algo ou alguém. Tentavam falar baixo, mas Maria, após alguns instantes de concentração, conseguiu ouvi-los com muita nitidez. Diziam a respeito de certo jovem que passava pelas cercanias de Cafarnaum
e por Tiberíades, na Galileia. Era alguém especial, um homem diferente, afirmava o viajante, referindo-se a ele de tal maneira que despertaram a atenção da senhora de Magdala. Algo moveu-se no seu interior. O coração batia forte ao ouvir falar do estranho Galileu. Era como se soasse em si o sino da vida, que precisava prosseguir. Pegou-se a contemplar duas solitárias lágrimas que escorriam de seus olhos. Sem deter-se em cogitações íntimas, Maria desce a escadaria do palacete e ordena às aias que trouxessem o ancião à sua presença. Demandou-lhe imediatamente mais informações acerca do Galileu, o estranho rabi sobre o qual comentavam. O velho judeu falou-lhe por horas seguidas a respeito dos feitos daquele homem, da maneira incomum como se portava ou agia, do brilho de seus olhos e da suavidade da sua voz. Maria agora era arrebatada pelas lembranças dos seus sonhos. À medida que o Senhor o descrevia e contava as suas histórias, tinha mais e mais a certeza de que era aquele homem por cuja imagem era perseguida noite após noite, na presença do qual esperava encontrar o amor que um dia a seduziu apenas com o brilho de um olhar. Combinou com Nair, aquele velho judeu, que se lançasse a procurar o rabi, e abastando-o da quantidade apropriada de moedas, ordenou-lhe que lhe comunicasse imediatamente, assim que o tivesse encontrado. Maria modificou-se, ainda mais nos dias que antecederam ao seu encontro. Durante a busca e a espera, que lhe pareciam infinitas, perdera o apetite e já não dormia mais, abatendo-se visivelmente. Tornou-se um objeto de preocupação das suas serviçais, que a essa altura já julgavam doente a sua senhora. Passados dias longos, angustiosos, retorna o ancião ao palacete, trazendo a Maria notícias urgentes. Encontraram o Galileu. Ele se dirigia ao lar de um certo Simão, de sobrenome Barjonas, em Cafarnaum. Segundo as informações apuradas, ele lá ia se demorar por alguns dias, o que daria a Maria tempo de tomar a estrada e chegar ao lugarejo para onde o homem misterioso rumava. Sem pestanejar, Maria trocou suas vestes de seda e púrpura pelas vestes simples de suas serviçais, descendo então as escadarias do palácio dos prazeres, modificada pela esperança de encontrar e encontrar-se na visão daquele homem que a fascinava. Deu instruções às suas aias e imediatamente pôs-se a caminho, juntamente com o ancião, que lhe fazia companhia. Disfarçada em trajes simples, procurava a discrição e a modéstia, atributos que jamais lhe haviam sido úteis nas conquistas até aquele momento. A vida enviava-nos sempre seu bilhete, convidando-nos à renovação interior, adormecidos nas velhas concepções ou na manifestação grosseira dos sentidos. Às vezes, deixamos de perceber a hora da mudança, mas quantos despertam da letargia sensorial, principalmente, e procuram dentro de si e encontram as respostas para seus anseios. Dissipam-se as trevas da ignorância ante a luz do conhecimento, da verdade e do bem. Revela-se o belo que habita o interior e constitui cada ser humano em sua essência. Desperta um novo ser, um novo homem. Cafarnaum estava repleta de gente que afluía às ruas seguindo os passos do Galileu. Muitos o buscavam tendo em mente que seriam satisfeitos em seus desejos mais mesquinhos e inferiores, pois estavam à procura da saciedade imediata das suas necessidades. Outros o procuravam com o objetivo escuso de tirar proveito da aura de fama e projeção social que o envolvia, explorando a plebe, por vezes crédula e ingênua,
com promessas jamais cumpridas, sem hesitar em barganhar com a fé alheia. Havia ainda aqueles que intentavam projetar-se à sombra do Rabi, tentando obter da multidão os títulos da glória efêmera, explorando-lhe assim a presença nas suas cercanias. Poucos eram os que o procuravam, como o homem da Galileia, consciente da sua superioridade moral ou da necessidade íntima de abandonar-se sob a sua paternal proteção. Maria, entretanto, apesar de tudo e de todos, dirigiu-se ao local para onde a multidão convergia. A casa era simples e humilde. O povo se comprimia em torno da singela morada, esperando em silêncio a manifestação do Galileu. Estavam orando no interior da vivenda. Era o culto no lar de Simão Bar-Jonas, o homem denominado Pedro nas dissertações evangélicas. Maria demorou-se, aflita, a alguma distância da porta. Ansiava por aquele momento com todas as forças da sua alma. Não imaginava como se daria seu encontro com o homem da Galileia. O que será que ele lhe diria? Será que lhe pediria algo em troca dos seus sentimentos de mulher? Mas o que sentia na realidade? Sabia com certeza apenas que os seus sentimentos eram diferentes. Não mais buscava a ilusão dos sentidos ou o torpor da consciência. Estava aos poucos despertando da letargia espiritual. O sol encontrava-se em seu ocaso. Os últimos raios dourados inflamavam a pele morena de Maria, enquanto os umbrais do lar de Cafarnaum eram dardejados pelos reflexos luminosos do astro-rei. Repentinamente, um vulto veio em sua direção, ao portal onde ela estava. O coração de Magdala disparou e a sua consciência ameaçou entrar em colapso. A multidão calara-se diante da presença daquele que irradiava amor e empalidecia o brilho dos raios de sol. Sua figura altiva, porém suave, apresentou-se à turba que o buscava, mas seu olhar procurava na multidão quem o necessitava. Seus cabelos amendoados refletiam o fulgor do crepúsculo e dos raios do sol, enquanto o seu olhar, procurando de Maria, nela fixou-se por uns instantes. O silêncio dominava a alma de Magdala. Era o silêncio do espírito, a serenidade indescritível, a paixão que se dissolvia na presença terna do amor. O Rabi, sondando a alma de Maria em profundidade, abriu a boca e melodiou. Maria, todos os homens te procuram, porque te desejam. Eu tão somente te amo. Maria ameaçou desfalecer e foi amparada por alguém da multidão. Pronunciando aquelas palavras, o Rabi da Galileia voltou-se para a multidão e passou a amá-los. Diante de tal revelação de amor, Maria jamais seria a mesma. A suavidade da voz do Galileu e seu doce e terno olhar penetraram nos mais recônditos esconderijos da sua alma. Ela transformou-se a partir de então em um astro de espiritualidade que fora tocado pela luz imortal da estrela de primeira grandeza, que é Jesus, e agora refletia essa luz. De volta para o seu palacete, dispensou as aias e distribuiu suas riquezas entre aqueles que antes a serviam. Embora todos a tivessem na conta de alguém que tivesse perdido o juízo, Maria de Magdala procurou desfazer-se das propriedades e do luxo, doando tudo e despindo-se de todos os haveres. Retornou então a Cafarnaum, passou a Galileia e seguiu para a Bereia, e nunca mais deixou de seguir Jesus. Transformou-se na figura da mulher que seguia os passos e ensinamentos do Rabi Galileu. Onde quer que o mestre se apresentasse, aquele vulto de mulher o seguia, pois agora encontrara o homem da sua vida, o homem Jesus. Sucumbira e deixara-se conquistar pelo amor incompreendido.
diluíra inteiramente seu ser na maior manifestação de amor que o mundo jamais conheceu, o amor de Jesus. Afinal, ele foi aguardado durante séculos. Foi cantado em versos, profetizado nas diversas línguas, e todos os povos o conheciam. Algo da sua pessoa. Ele era o desejado de todas as nações. Maria não pôde resistir a tão grande amor e em apenas um dia, diferente de todos os dias da humanidade, numa manhã de sol do primeiro dia da nova raça que nascia, Maria, a de Magdala, transformou-se na mensageira da ressurreição. Era a Maria da vida, a Maria do amor, a Maria de Jesus. A mensageira da ressurreição, como ficou conhecida, Maria de Magdala, deixou registrada a sua história que somente há bem pouco tempo os cristãos começaram a descobrir na palavra do Evangelho. Maria representa todos aqueles que têm um comportamento emocional, afetivo e sexual diferente daquele que a maioria considera correto e diz ser normal. Seu estilo de vida chocava por fugir aos padrões religiosos e morais dos seus contemporâneos. Sua conduta, considerada pecaminosa pelos religiosos, era a marca da sua personalidade. O comportamento emocional e sexual que lhe foi atribuído durante longos destes 2000 anos representa todos aqueles que ainda hoje adotam ou têm um comportamento emocional, afetivo e sexual que é classificado pelos moralistas como comportamento alternativo. Mas a história de Magdala traz luz claríssima sobre as ações ou reações que carecemos aprender, mesmo sendo nós pretensamente representantes e apologistas das verdades evangélicas. Quando Maria foi ao encontro de Jesus em Cafarnaum, ela não se transformou primeiro para depois ir ao Mestre. Também, em momento algum, lhe foi exigida qualquer mudança em seu comportamento, interpretado e mal interpretado em todas as épocas. O Evangelho representa o encontro do céu e da terra, o divino e o humano. Maria de Magdala simplesmente foi ao encontro de Jesus, e ele jamais lhe impôs qualquer exigência de modificação, por entender que cada um tem um momento certo de despertamento. Jesus simplesmente a recebeu, inebriando-se com o seu amor e conquistando-lhe para sempre o respeito. No Evangelho, nenhum relato quanto à exigência de mudança, nada que indique a urgência de um comportamento padronizado pela ignorância e os preconceitos humanos. Maria Madalena, inspirada pelo encontro com Jesus, enriqueceu sua vida com novas experiências espirituais sem deixar de ser humana. A experiência humana é o maior empreendimento que o Espírito Eterno tem diante de si. Não é exigido de ninguém que deixe de ser o que é. Não. Vejamos, por exemplo, quando falamos na parábola da ovelha perdida, desgarrada, que o pastor deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela que havia se desgarrado. A parábola não registra condenação por parte do pastor. Em instante nenhum ele questiona a ovelha sobre o porquê do seu comportamento, mas simplesmente a traz ao grupo. Maria de Magdala, em sua história de vida, vibrante e repleta de exemplos de grande riqueza, faz-nos refletir a respeito da nossa compreensão daqueles que agem e que têm um comportamento diferente da maioria. E quando falamos em comportamento emocional, afetivo e sexual diferentes, não estamos ajuizando que tal comportamento seja pior ou melhor. Não estamos fazendo apologia, nem mesmo realizando julgamentos com conotações moralistas. Detemos-nos apenas a analisar as ações e reações de Jesus contra as experiências humanas. Respeito, valorização da experiência humana, incentivo discreto ao progresso e às melhoras íntimas, tanto quanto compreensão generosa com relação ao momento evolutivo de cada um. Ainda assim, o Divino Enviado encerra sua mensagem a todos nós, transformando Maria de Magdala, aquela que se comportava de modo diferente, em mensageira da ressurreição. Essa mensagem é uma das mais importantes do Evangelho. Por isso, temos que passar esse texto
Jesus não se utiliza das pessoas santas, resolvidas ou que têm um comportamento emocional, social, sexual considerado exemplar. Ele tão somente valoriza o que de bom cada um traz dentro de si. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações.